Olá, meus caros. Vamos comentando sobre essa notícia aí. Vamos fazendo uma espécie de gospel news. E olha só o que nós temos para comentar. Uma coisa assim impensada, hilária, na verdade. Camarada que é pregador do evangelho, camarada que é aparentemente de Deus, ou era, de repente dá um nó, muda, vai para uma outra religião, respeita toda a religião, só que o que acontece? O camarada começa a praticar tudo que era contrário ao que ele foi ensinado, ou seja, aquilo que outrora era pecado passa a não ser mais pecado. E ele então confessa. Nós estamos falando de quem? Desse jovem que concedeu entrevista ao Fuxico, Humberto, o nome dele. Inclusive, nós tivemos uma polêmica na época, acho que eu até cheguei a comentar, porque o canal tinha uma pegada gospel no passado, que ele tivesse algum relacionamento com algum homem e tal. Ele daquele mesmo naipe daquela turminha do Joma lá. Vamos lá. Em entrevista, o pregador abraça a Umbanda. Hoje carrego, olha só, uma pombagira com muito orgulho. Essa frase é forte, hein? Olha, essa frase é forte. Após a sua saída, Humberto encontrou acolhimento na Umbanda, religião a qual já tinha uma conexão familiar. Ex-pregador evangélico compartilhou em uma entrevista ao Fuxico os motivos que o levaram a deixar a igreja evangélica e aderir à religião de matriz africana. Humberto destacou que, apesar de sua fé em Deus nunca ter sido abalada, o ambiente religioso começou a causar-lhe sofrimento, principalmente devido ao julgamento e os apontamentos que enfrentava dentro da igreja. Ele afirmou que a pressão e o julgamento constante dos fiéis foram fatores decisivos para sua saída. Chegou um momento da minha vida que eu estava dentro do monte e falei: Deus, o Senhor já me usou para tantas pessoas, hoje eu quero que o Senhor me use para mim. Eu não aceito o espírito de né? Aqui a palavra não pode falar. Na minha vida, não aceito o espírito né? Na minha vida, revelou Humberto ao falar sobre um momento de profunda deprê que enfrentou quando ainda estava na igreja. Após sua saída, Humberto encontrou um acolhimento na Umbanda, religião a qual já tinha uma conexão familiar, e relatou que, a partir daí, ao participar de uma festa de Cosmo e Damião, olha só, em um terreiro, sentiu-se abraçado e acolhido, o que levou a se aprofundar na religião e passar pelo processo de iniciação. O ponto central de sua nova jornada espiritual é a relação com a Paloma Riley. Que coisa, hein? Uma entidade importante dentro da Umbanda. Humberto revelou que carrega, o nome dela é Dona Menina, uma entidade que, segundo ele, trouxe direção e força para a sua vida. Hoje carrego. É uma entidade presente na minha vida que dá o chão para pisar e me mostrar o caminho. Tenho muito orgulho. Também destacou que demorou a aceitar a presença dessa entidade devido ao seu passado evangélico, mas que, após compreender mais profundamente as práticas, passou a se sentir em paz. Eu tive que passar por muitas coisas, muitas adaptações para aceitar isso na minha vida. Humberto também abordou a relação entre sua nova religião e as críticas que continua a receber de antigos membros da igreja evangélica. Ele lamenta o preconceito que enfrenta, mas afirma que isso não afeta tanto quanto antes. Deus continua no meu coração, independente da religião que eu sigo. Ao ser questionado sobre as críticas que recebeu e sobre os julgamentos, Humberto foi direto: eu não saí por conta dos meus pastores, eles sempre estiveram ao meu lado, mas a igreja da terra, as pessoas me fizeram mal. Aí é entrevista. Talvez ele tenha até o lado dele homossexual. Cada um tem o direito de fazer o que bem entender. E na igreja evangélica não se aceita, você tem um preconceito, e aí vai ser acolhido na Umbanda, que permite qualquer tipo de orientação sexual e tal. Agora, você pode imaginar uma coisa dessa? Alguém que está participando da mesa dos santos, participar da mesa dos demos, entre aspas, se desconverter para converter a uma religião que é antagônica, que é contrária à de Cristo? Complicado. Respeitando a pessoa dele. Ele está analisando o processo de mudança. E por que essa mudança? Por conta da falta de aceitação da parte dos membros com relação a ele, por conta da deprê, os problemas emocionais, a pessoa não consegue refúgio aqui, ela vai acolá. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem um vazio existencial, um vazio enorme, ela não tem como se preencher de uma forma, vai procurar outros tipos, outros caminhos, outras formas para se preencher. Uma pessoa, por exemplo, que não tem uma ocupação, uma pessoa, por exemplo, que não tem um amor na sua vida, ela vai
compartilhar ou revelar as suas mágoas, as suas frustrações, as suas psicopatias com outros que não tem nada a ver e não vai ser feliz como tem que ser. Você me compreende? São algumas dessas possibilidades que levam a pessoa a procurar algo que não é agradável ao Senhor. Sem falar que existe hipocrisia no meio religioso. Muito se combate os gays, aqui não é a defesa dos gays, e sim das pessoas que têm essa orientação, e não se combate, por exemplo, adultério, porneia, não se combate masturbação, vício em masturbação. O Pablo Marçal recentemente falou sobre isso, que ele era viciado em masturbação e largou a masturbação. E tem gente que está viciada na masturbação de madrugada, do fazer amor de madrugada. Aí quando tem ali uma exortação de Deus, de alguém que quer o bem da pessoa, manda ela parar ou manda ele parar, a pessoa não aceita, fica ruim, se rebela e vai fazer escarcéu por aí, vai falar groselhas por aí. E muitas das vezes a pessoa é chamada, dita como missionária. Mas missionária do quê? Da porneia? Missionária do quê? Da prostituição? Da fala vulgar? Essa pessoa é carne pura. Nunca se converteu a Cristo. Se um dia se converteu, desconverteu-se. Está na carnalidade só. Porque uma pessoa espiritual, ela de ensino espiritual, quando recebe uma repreensão, ela aceita e vai temer o Senhor Jesus. Agora, no caso do rapaz, o que aconteceu? Frustração com a igreja. E aí o problema dele, psíquico, exatamente por conta da falta da guarida da igreja para acolher. Não é aceitar a prática homossexual, mas sim acolher o homossexual. É diferente. Muitas igrejas não fazem isso. Aí muitos estão indo para as religiões que acolhem, que abraçam, que... Vocês entendem? Agora, cada um tem o seu direito de fazer qualquer coisa. Isso que eu quero deixar bem claro. Só que eu tenho a minha fé cristã. Eu sei meus erros, meus acertos, as minhas virtudes, os meus vícios, por exemplo. Se eu estou errado e eu tenho um pouco do Espírito de Deus, alguém me exorta ou me acolhe no sentido de dar apoio, de ajudar espiritualmente, eu faço o que a pessoa diz. Eu não vou me rebelar contra a pessoa, porque eu quero a minha fé ali certinha, acentuada naquilo que tem que ser. Agora, se eu preciso de uma ajuda, de uma exortação, e não tem aquele que pregue, como disse Isaías. Isaías disse isso. Quem deu crédito à nossa pregação? E às vezes não é o dar o crédito à pregação, é também a falta de quem pregue. Até porque o próprio eunuco da rainha de Candá, certa feita, disse isso. Como que eu posso entender Isaías se não tem quem pregue? Eu disse isso para Filipe, que estava o quê? Tentando conversar com o eunuco e perguntou se ele sabia o que ele lia. Ele disse que não sabia. Então, falta a pregação, falta a pessoa dar crédito à pregação, e por isso nós temos muita gente atribulada, perturbada, espiritualmente falando, eu estou dizendo, por aí. Por isso nós temos muitas pessoas que não se firmam em nada, que cochilam em vários pensamentos, que não têm firmeza, que não sabem o que querem, que têm incertezas, que querem coisas virtuais, enquanto que a vida é real, a vida é aqui e agora, o real, o meu virtual. Uma pessoa que precisa de coito, por exemplo, ela tem que arranjar um parceiro real para fazer coito e não ficar viciado em masturbação. Porque eu já falei várias vezes aqui no meu canal. A masturbação pode ser um alívio, pode ser uma benção até para o camarada não adulterar. Agora, quando existe o vício, quando a pessoa, de vez de estar com alguém de fato, namorando esse alguém que conheça, vai ficar viciada naquilo, e se a outra pessoa não comparece, porque não quer estar viciada. Acontece isso aí? Quem está em falha? A pessoa que exortou não está. Ela se arrependeu. Ela quer uma vida cristã. A outra que está viciada não aceita. Eu estou citando essa situação para vocês entenderem mais ou menos a situação desse jovem, que eu quero crer que ele não teve quem ensinasse, ou se preocupasse com ele, ou ajudasse ele,
A primeira pessoa que lhe abraçou, que lhe acolheu, ele foi atrás, porque ele estava com o quê? Carência. Carência afetiva, não é sexual, carência afetiva, de ser aceito como ele é, inclusive tendo essa predisposição provavelmente para namorar com homem. Então, meus caros, as coisas são bastante complexas e muitos não entendem essa realidade. Errar, todos nós estamos suscetíveis ao erro. Agora, jamais a gente pode permanecer no erro sabendo que o erro é erro. Por exemplo, falar mal dos outros, fofocar, falar a coisa lá de novembro de 2022. O que isso acrescenta? Isso faz bem para a alma da pessoa? Isso faz bem para o ego da pessoa? Faz bem espiritualmente? Não faz. O que acrescenta é falar do presente, é falar de Jesus, é viver Jesus, é se converter das suas más obras. Porque Jesus não nos ensinou a ser vingativos. Jesus nos ensinou a respeitar o sim, a respeitar o não. O Senhor Jesus nos ensinou a se convertermos de verdade e não estamos aí ou por aí falando groselhas para ganhar evidência, para ficar famoso, famosa, para servir de conteúdo para determinado grupo que vive da patifaria, da baixaria, que vive da porneia, vive e se retroalimenta da porneia, porque enquanto que está colocando alguém para falar sobre a porneia, ele está fazendo porneia. O que é porneia? Prostituição com aquela pessoa mesmo que ele está colocando ali, que está dedurando um outro. Isso é claro e evidente em tudo na vida. Então, o jovem, esse jovem, ele vê essas coisas, essas hipocrisias, principalmente pastores combatendo o homossexualismo ou a homossexualidade, enquanto a partida estão viciados na masturbação, estão viciados na porneia, têm suas amantes, têm filhos fora de casamento, o camarada fica pensando, meu Deus, então eu sou santo e ainda estou sendo desprezado pela igreja com aquele pastor e eu sei como é que ele está. Eu não sei se eu vi lá no canal do Caio Fábio ou no Instagram, e eu vi aí em algum vídeo, uma denúncia de uma moça, que hoje é moça, tem 20 e poucos anos, dizendo que o pastor, olha só o demônio, a pedofilia no meio evangélico. Existe no meio católico, mas no evangelho também. O pastor pedindo para a menina de 8 anos, toda vez que ele subisse lá em cima do púlpito, ela abrisse as pernas para ele, para mostrar a cor da peça íntima. Porque ele ficava, você entende? Olha que, enfim, dá vontade de falar uma coisa. E o camarada casado, tem um áudio aí, tá lá, deve estar no YouTube também. Esse Humberto, vendo uma coisa dessa, ele vai dizer, mas o que você compreende? Que tem um martírio ou um exagero com relação aos gays, que eu não digo que seja errado você pregar contra o pecado, mas não é só um, é todos. O que adianta você pregar contra a homossexualidade e não pregar contra a maldade, a ira, a peleja, a mágoa, o ressentimento, a vingança, não pregar contra as obras carnais, contra a porneia, contra as prostituições, os pensamentos maus, malignos. Não adianta de nada a hipocrisia, você está pecando igual o homossexual. Você está pecando igual aquele que você acha santo. Você está abortando. Você é contra o aborto, mas você está abortando. Abortando o quê? A verdade de Deus em sua vida. Abortando o Filho de Deus que poderia estar em você. Porque é necessário que você diminua e Cristo cresça. As pessoas não querem mais ouvir uma palavra cristocêntrica. Nas igrejas não se dá lugar para a palavra cristocêntrica. E sim, dá-se lugar para política, para a pregação de um tipo, geralmente para massagear o ego de alguém, uma pregação para prosperar, só de prosperidade, uma pregação que pregue só de um tipo de pecado, não pregue contra os outros tipos de pecado. É assim a realidade da igreja evangélica brasileira. Esse Humberto ou qualquer um outro é o reflexo de tudo isso. Por que nós temos muita gente com perturbações? Eu me recordo aqui do irmão Wilson, que sempre falava isso para mim, que ele trabalha em clínica, ele trabalha em hospital. E ele disse que muitos que estão loucos nos hospitais, sejam particulares ou públicos,
Foi por conta do quê? Da religião, do extremismo da religião. E deixaram eles pirados. Mas não é a religião de Deus, é a religião dos homens. Quantas pessoas que têm problemas sexuais terríveis, vícios, são ninfomaníacos, ninfomaníaca. E não se assume, não procura tratamento, não procura nada. Por conta do que? De trauma da religião, porque a religião não pode. Se você vai para uma Universal, por exemplo, a Universal diz que você tem que manter casto ali, não pode casar. Não pode casar se não for virgem, ou se não manter a castidade. Não pode furunfar antes do casamento, é mais ou menos assim. Aí a pessoa fica lá 10, 20 anos, santinha. Santinha. Seja na igreja que for, eu falo da Universal, porque a Universal está em onda aí com o Edir Macedo a ser processado, podendo ser pai de um filho fora de casamento. Olha só a hipocrisia. Olha a exigência deles e olha o que eles fazem. Se for verdade, claro. Eu vi lá no jornalista Ricardo Feltrinho, o rapaz lá sendo entrevistado, dizendo que tudo aponta que ele seja o filho do Edir Macedo. Aí o Edir Macedo exige vasectomia, exige, o que mais? Santidade abessa, não pode se beijar, não pode se tocar, tem que ser o casamento certinho, só furunfar depois do casamento, mas ele pode ser que tenha um filho fora de casamento. Não é uma incongruência? Olha como que a igreja está podre, imunda. Essa é a realidade, meus caros. Nós temos que acordar. Hoje mesmo eu fui despertado a começar a falar isso novamente, apesar que eu tenho muita incomodação, porque eu falo verdades e as verdades incomodam, principalmente instituições, lideranças religiosas. Enfim, quem é das antigas do canal sabe as perseguições que eu já passei. E quando eu saio do foco religioso, vem outros tipos de perseguição que a gente nem imagina. Mas é porque eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, eu não tenho que esconder nada. Agora, eu não estou em vício. Eu detesto o vício. O viciado está no pecado e vai para o inferno. Quem está viciado em masturbação, vai para o inferno. Quem está viciado no álcool, se não largar, é o que a Bíblia diz, não entra no reino dos céus. O viciado, a viciada em qualquer prática que não se arrepender, não entra nos céus. Daniel era um homem sem vícios. A Bíblia fala que lá não entra nada que contamina. O vício contamina. Também diz que aquele que ama e pratica mentira lá não entra. Tem gente que realmente é ateia nesse mundo. Acha que nunca vai morrer, acha que nunca vai prestar conta do que se faz diante de Deus. Acha que está agradando a Deus, falando besteira, não se arrependendo, não largando a porneia, não largando tudo que não presta, que é desagradável a Deus, que faz mal ao próprio corpo. Uma pessoa viciada na casa da luz vermelha também é um grande problema. E quantos que estão por aí? Isso aqui não é para falar para os outros, é para mim. Porque eu tenho essa consciência, quando eu posso estar pecando e encaminhando uma vereda de vício, eu saco fora. Porque o vício é destrutivo. Quanto mais você acha que dá, mais você quer, como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. Mas no sentido de outros tipos de vício, quanto mais você pratica, mais você vai querendo e vai saindo de serotonina de você e vários hormônios, e você vai querendo aquela prática constante. Ao ponto que, se alguém negar, você é capaz de se matar ou matar alguém ou assassinar a reputação de quem quer que seja. Isso é forte, é a verdade. A igreja brasileira, e eu digo até a católica, ela está perdida em várias depravações sexuais e também está perdida no dinheiro. E por isso que um camarada vendo, mesmo tendo a sua falha, mesmo lutando contra o vício, mesmo lutando contra o pecado, ele vendo os erros de uma igreja, ele não fica ali, ele vai procurar outras coisas para, de certo modo, completar-se. Ou fazer o quê? Para que haja preenchimento da sua lacuna, que ali não foi preenchida porque não tem verdade, não tem sinceridade, não tem compromisso com Deus. Aí ele vai procurar uma outra coisa, a sua carne pode estar até sendo agradada, mas a Jesus Espírito não está. Então é bastante complexa essa situação. Tá? Uma reflexão acerca. Não tome como uma
exortação que queira fazer mal a você. Caso você esteja passando por isso, arrependa-se. Mude a direção. Tenha pensamentos bons e não destrutivos. Viva a vida. Largue os vícios, em nome de Jesus. Largue o vício da bebedeira, largue do vício da porneia, largue do vício da comilança, largue todo o vício. Largue o vício do seu ego, largue o vício de qualquer coisa que te destrói. Tenha independência espiritual, recorra ao Senhor, não recorra ao homem, o homem é falho, maldito o homem que confia no homem. Pensai acerca, meus caros. Por quê? Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos ficar por muito tempo, não. O que adianta a treta? O que adianta a contenda? O que adianta a porneia? O que adianta a palhaçada? E tem gente que parece que quanto mais avança na idade, mais vai ficando criança, adolescente. Não atinge a maturidade, e eu digo até a maturidade cristã, espiritual. Eu vou caminhar para 20 anos de convertido, ainda que eu tenha muitas falhas, muitos pecados e iniquidades. Mas durante esses 20 anos eu já passei por cada processo, por cada coisa. E a cada processo, a cada situação adversa, a cada peleja, a cada tempestade, eu vou me sentindo mais forte. A cada prova, a palavra mais certa. Porque você vai adquirindo experiência, você vai entendendo, vai sendo edificado por Deus. E não há quem vença aquele que está com Deus. Veja que Sansão foi enganado por Dalila. Mas o poder do Espírito de Deus não foi tirado de Sansão, porque até quando ele morre, ele mata mais gente, mais filisteus, do que em vida. Porque a força do Senhor voltou a ele. Porque ele tinha se arrependido. É, Hilário. Davi pecou. Não queria confessar, mas confessou. Depois de insistência de Deus, do profeta. O que aconteceu? Um homem segundo o coração de Deus. E sobre esse jovem, que a gente está comentando sobre vários assuntos, com o tema do jovem. Que Deus tenha misericórdia dele, né? Que ele consiga não a paz necessariamente da carne, mas a paz espiritual, que é a melhor de todas. Que ele não se recrimine, que ele viva a vida. Eu não vou crucificá-lo, não vou julgá-lo. Posso julgar as práticas dele, mas não vou julgar ele se vai para o inferno ou para o céu. Agora, a saída dele, muitas das vezes, do sistema religioso, só revela que o sistema religioso não garante nada, não garante salvação. Muitas das vezes esse sistema religioso neopentecostal, você entende, palhaçada para tudo quanto é canto, de campanha disso, campanha daquilo, de meninice, esse é o termo que o apóstolo Paulo até fala, por aí em diante. Ok, meus caros? Comentário acerca dos casos assim me interessa fazer a reflexão. Ok? Abraço e até a próxima.